Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o podcast Impulse da Maratona da Liderança, um podcast que tem como missão iluminar o caminho de quem quer se desenvolver como pessoa, como profissional e como líder. E aqui nesse podcast, a gente tem uma dinâmica no início dele que nos primeiros episódios a gente fazia fora do ar, que é um momento de trazer a nossa intenção. Então, Nathalie, já vou apresentar para vocês quem é a Nathalie. Eu peço para que a sua fé, aquilo que você acredita, se junte com aquilo que eu acredito, se junte com o que a Heloísa que está aqui acredita e principalmente com o que você acredita, com a sua fé, para que desse conjunto de boas energias saiam das nossas bocas boas histórias, bons exemplos que ajude no seu desenvolvimento, que ajude na sua jornada. Então pensa positivo daí, que a gente pensa positivo daqui e vamos seguir para mais um episódio do nosso podcast. Então, se você já curtiu, te agradeço. Se não curtiu, curte esse episódio, curte esse vídeo, compartilha com quem está procurando se desenvolver, se inscreve no canal, para que essas mensagens que a gente está colocando aqui possam chegar a mais pessoas. E uma característica do nosso podcast é que, assim, o Instagram tá cheio de palco. O Instagram tá cheio de coisas bacanas que as pessoas fazem. E é legal isso. Até lá no nosso Instagram, se você for olhar, vai estar cheio de coisa bacana. Mas essas coisas bacanas que acontecem na vida das pessoas, seja no lado profissional, seja no lado pessoal, geralmente, é uma partezinha muito pequena da vida. O que faz a gente se desenvolver de verdade é o que acontece do lado de trás das câmeras. É o que acontece nos bastidores da vida. É quando você está sozinho, quando você está com o seu companheiro, com a sua companheira, quando você está tomando seu banho lá e pensando nas contas que tem que pagar, nas metas que não entregou. Enfim, são nos dilemas da vida, nos desafios, nas subidas e principalmente nas descidas. Esse podcast é para isso. Tá legal? Para a gente mostrar para você um pouco da vida como ela é, inclusive das pessoas que conquistaram o sucesso, né? Que conquistaram bons cargos, uma situação familiar bacana, mas que não foi da noite para o dia e nem foi uma subidinha assim, tudo tranquilo. Então quem está aqui hoje para contar essa história para a gente é a Nathalie. Eu já conheço a Nathalie, mas agora vocês também vão conhecer. Nathalie, obrigado mais uma vez por ter aceitado Rafa. participar dessa conversa. E conta para quem está ali assistindo a gente quem é a Nathalie. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, né? Dependendo do horário que você está assistindo. Eu sou Nathalie, tenho 30 anos, conheço o Rafa desde 2018, se eu não me engano. Então a gente já tem aí alguns anos de amizade, de muito aprendizado. Eu costumo dizer que o Rafael, ele foi um mentor para mim durante todos esses anos, né? Porque mesmo quando nós estávamos afastados profissionalmente, eu tinha o Rafael como referência de momentos, né, que convivemos, de dicas, de aprendizados que você pôde compartilhar comigo no momento que eu mais precisei. Então, estamos aí, sempre aprendendo, porque trabalhar com o Rafael é realmente um constante aprendizado, é muito bacana. Sou cristã, sou casada, tenho 3 cachorros e é isso, Joia. basicamente. A Nathalie é casada com o Diego, Sim. que manja muito de futebol. Então, às vezes, eu dou alguns exemplos nos vídeos ou nas conversas que a gente tem com as pessoas que chegam pelo Instagram. Eu falo de futebol, eu fico pensando, putz, se ele estiver do lado, ele vai estar dando risada, porque ele joga muita bola mesmo. Tá aposentado já, né? É. Mas realmente ele foi um grande profissional, isso é verdade. Que legal. E eu não sei se ficou claro para você, mas a Nathalie, ela trabalha com a gente aqui hoje na Evolução Digital. Então, quando você adiciona o Rafael Sanches lá no Instagram, tem muita chance de você estar falando com a Nathalie ou com alguém da equipe da Nathalie. Dando boas-vindas para vocês que chegam por lá, vendo com vocês quais são os desafios que vocês têm para que a gente possa trazer esses conteúdos tanto para o Instagram como para o YouTube. Então, é isso, tá? Você
provavelmente já falou com ela e não sabia. Provavelmente. Nathalie, como a gente falou aqui bem na abertura, né? O Instagram, principalmente, para falar de redes sociais, assim como um exemplo, ele mostra os momentos mais bacanas, as viagens, as ostentações. Não vou nem entrar no mérito se isso é bom, se não é nem esse o ponto. Cada um é livre para postar o que quiser e tá tudo certo. Mas a questão é que, até para aquelas postagens que são verdadeiras, que muitas não são, mas até A para aquelas que são maioria. verdadeiras, aquilo é um pequeno ponto da jornada. Muito do que acontece no dia a dia é tropeço, é queda, ou puxada de tapete, mas a gente vai lá e se ajeita e se levanta. Então, do mesmo jeito que eu passei por diversas situações assim ao longo da minha carreira, acredito que você também tenha passado e talvez a pessoa que está nos assistindo também ou passou ou está passando por um momento como esse, que às vezes está meio perdida na carreira, sem saber se vai para cá ou se vai para lá. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui sempre é nessa linha, né? Quais são os desafios, quais são as dores que ajudaram você a chegar aqui onde você está hoje? Sim, de fato, isso acontece muito. Hoje até vejo com muita frequência na própria internet, muitos vídeos motivacionais, né, que mostram às vezes a pessoa acorda, daí ela acorda super mal, ela tá tendo um dia horrível, ela vai, se arruma, penteia o cabelo, posta uma foto como se ela estivesse, né, tendo um dia mais incrível do mundo. E aí ela desliga a câmera e ela tá na pior fase da vida dela. E é muito comum, né? E profissionalmente também acontece. As pessoas que estão de fora, ou até mesmo que sentam do nosso lado, nem imaginam que a gente tá com alguma dificuldade interna, né? E isso é muito importante a gente identificar que a gente está nessa dificuldade para buscar ajuda de fato, porque às vezes nem a gente percebeu que a gente Sim. está precisando de apoio, né? E aí é onde entra também, eu acredito muito, do papel do líder, porque às vezes a gente não está percebendo, só que a gente não tem com quem contar, a gente não tem um feedback. Então, esse foi um dos desafios que eu passei de não ter um feedback assertivo, né? Tanto um feedback bom quanto um feedback ruim para me mostrar se eu realmente estava no caminho certo ou se não estava dando estava a seguir outro caminho. Então esse é um dos maiores desafios que eu tive em vários momentos. Tive também desafios de não me encontrar mesmo no que eu era boa, o que eu gostava de fazer. Então, já tive assim alguns cargos profissionais totalmente distintos um do outro, e eu falava, mas não é isso, né? Até que quando eu me encontrei na área comercial, ainda assim a gente tem alguns desafios onde a gente trava ou não é tão bom, mas aí eu me encontrei mais mesmo na questão de relacionamento. Mas foi um caminho árduo, porque quando a gente não tem um direcionamento, é muito difícil. Gostaria até de ter conhecido o conteúdo de autoliderança, por exemplo, há anos atrás, porque ia me ajudar demais a me conhecer, né, a me autoliderar para que eu pudesse alcançar esse objetivo. Mas, assim, a falta de direcionamento, de alinhamento, faz muita diferença na vida assim do profissional, com certeza. Quando você não se sente parte da equipe, né? Quando você não sabe o que está acontecendo na equipe, você não tem acesso às informações ou você não participa muitas vezes. Então isso gera uma grande dificuldade para você continuar a caminhada, né? É curioso, porque as faculdades, elas formam as pessoas nos cargos, mas praticamente as pessoas entram no mercado sem nada dessa visão de autoliderança, Sim, né? Os maiores desafios que a pessoa vai ter na empresa nem é tanto, acho que a parte técnica, é muito da parte de relacionamento, é, como que eu faço para fazer parte no dia a dia de uma equipe? Que eu posso fazer do meu lado, né? Porque assim, não dá pra gente contar que a gente vai ter um líder bacana em todos os lugares, porque os sim. líderes também não são preparados para ser líderes. E aí? E aí a gente entra num lugar para trabalhar É, e o que acontece? Né? Assim, a parte técnica até tem alguma orientação, ou não, tem nem lugar também sempre. que não coloca orientação técnica, ó, você sabe vender, você sabe ligar,
Então vamos lá fazer as suas ligações. Sim. Mas é complicado, né? Por que que as faculdades não puxam um pouco disso para elas? Para trazer essa visão da pessoa liderar, independente da área que ela vá seguir, dela liderar a própria vida. Curioso, bom que você trouxe. E questão liderar a própria vida e também eu acho que a questão de lidar com pessoas, né? Uhum. Você ter um relacionamento assertivo, independente de se você é um líder, se você com o seu colega do lado, porque às vezes a falta da comunicação, independente do cargo, é o que mais atrapalha o desenvolvimento tanto da pessoa individual quanto de uma equipe inteira. A falta de comunicação cada um vai para um caminho, ninguém atinge o objetivo e ninguém tá feliz e ninguém entende o porquê, né? Pior assim ainda do que faltar comunicação é ter a comunicação, mas ela acontecer com ruído. Aí talvez seja Sim, uma disciplina que as faculdades tinham que praticar mais. Que é comunicação, né? Exatamente como você está trazendo. A, a- Raramente a gente vai estar numa empresa que a gente trabalha sem se relacionar com pessoas. muito Raramente. difícil. Vai ser a exceção. Na É. grande maioria vai ter. Sim, até mesmo no home office, que hoje em dia é a grande parte, né, do trabalho aí das pessoas é em casa, mas mesmo assim você precisa lidar com pessoas, né, de forma online, ou com um cliente, ou em algum momento. E às vezes eu percebo que até a pessoa do home office, ela não, ela tem muita dificuldade em conversar com pessoas, até mesmo por e-mail, por mensagem, por ligação, então, que hoje em dia, né, quase não existe mais, sumiu. É. E não vai, a comunicação de fato, ela não existe hoje. Acho que o desafio da comunicação do home office principalmente se a gente for analisar os elementos que fazem parte da comunicação, a gente tem um gráfico que depois a gente pode até colocar aqui embaixo, que tem no nosso livro, no Liderando Pessoas Mais Velhas, que fala lá, 93% da comunicação é não verbal. Tem a ver com o tom de voz que a gente usa para se comunicar e a expressão corporal, né? Então, quando a gente está ali no home office, sem o olho no olho, que às vezes acontece de não ter nem a câmera para a pessoa ver. Sim, Ou você está aqui falando com o cliente. Esse é o desafio de você falar com o cliente por e-mail, falar com o cliente por WhatsApp. Você não está vendo o corpo da pessoa, o rosto da pessoa, as expressões dela conforme está falando com ela. Pela voz, dependendo da habilidade da pessoa, dá para fazer uma leitura da emoção que a pessoa tá. Mas se a gente ouvir essa voz na velocidade acelerada, provavelmente a gente vai perder essa emoção. Então, assim, traz desafios adicionais para uma coisa que já era um problema. Todo mundo aqui na mesma sala já era um problema a comunicação. Então, com essa questão do home office, acho que isso vira um dos pontos que mais as empresas ou os profissionais que trabalham têm que tomar cuidado, porque é muito fácil dar uma escorregada. sem dúvida. E Nathalie, conforme você foi crescendo na sua carreira, né? Por que tipo de experiências você passou? Você até falou, me identifiquei na área comercial. Que outras áreas você passou antes de chegar na área comercial? Eu sempre tive contato com o público de alguma forma, né? Assim, eu sempre trabalhei desde cedo, né? Então, iniciei minha carreira profissional com 14 anos. E por mais que era um trabalho interno, administrativo, eu tinha que lidar com as pessoas ali, Uhum. né? Então, quando você é muito jovem, é, é um desafio maior, porque como você não tem experiência de vida, você não sabe se você está fazendo certo ou não, se você está tendo uma atitude bacana ou não. Então, inclusive, eu falo para todo mundo, é uma dica bem bacana, comecem a trabalhar cedo, né? Coloquem seus filhos para ter uma experiência profissional cedo, porque vai ajudar muito, muito a vida dele para o futuro, né? Porque quanto antes ele estiver preparado, melhor. Então, eu iniciei ali na área administrativa, né? E logo eu fui lidar com pessoas mesmo, por telefone. Certo. E aí, só que eu não tinha muito. Comecei numa recuperadora de crédito, que foi assim, meu primeiro emprego mesmo, que é onde a mãe chora e o filho não vê, né? Só que eu não tinha o perfil de ser muito incisiva, de cobrar pessoas. Então, logo eu voltei para a área administrativa. E aí eu fui de fato lidar com pessoas, porque eu trabalhei na área de ouvidoria. Ok. Então era assim, foi uma grande escola para mim.
embora seja um desafio muito grande, foi uma grande escola, porque acho que foi ali que eu aprendi, de fato, a lidar com pessoas, a respirar, a entender, né? Se colocar no lugar de outra pessoa para poder resolver aquilo. Então, foi uma grande escola. A partir daí, eu sempre trabalhei com atendimento. Então, atendendo fornecedores, recepção. Quando eu fui para uma indústria, que eu trabalhei numa indústria um pouco antes da gente se conhecer, eu continuei nessa área de atendimento de pessoas, mas de resolução de problema, né? Ouvidoria, saque. Só que lá eu conheci a área comercial, que quando precisou, quando a área comercial precisou de apoio, eu entrei, então eu fazia as duas funções. E eu me identificava muito mais com a área comercial, que eu fazia só o embalde lá, que eram os clientes que chegavam. E eu fiquei super encantada, porque aí eu comecei a conhecer o sistema de vendas, inclusão de pedido. E quando você sempre trabalhou, por exemplo, quem é da área comercial vai entender muito, com um salário fixo, que você conhece a área comercial, você vê grandes possibilidades. Você fala, eu consigo aumentar a minha renda, né? Eu vou continuar fazendo o que eu já faço, porque eu já estou desempenhando essa função. Sim. Só que aqui nessa área eu consigo aumentar minha renda. E quando a gente fala em grana, né? Obviamente, Vem uma motivação a mais uma também. motivação a mais. Nem sempre, né? Tem pessoas que gostam ali, sabe que é aquela rotina, o trabalho dela e tá tudo bem. Mas aí foi quando eu me identifiquei. A partir daí eu comecei a buscar experiências voltado para a área comercial. E ali eu não tive oportunidade de crescimento porque realmente não tinha oportunidade, A não tinha estrutura vaga. era aquela. A estrutura era aquela. Fiquei mais um tempinho, mas como eu não vi que eu ia conseguir crescer profissionalmente, foi quando eu fui buscar novos objetivos. E aí, a partir daí, acho que desde então eu fiquei mais assim na área comercial, né? Mas também aquela questão de grandes metas e tudo mais era ainda desafiador para mim. Mas eu me encontrei muito na área de relacionamento da área comercial, quando eu trabalhei numa fábrica de cosméticos, e aí eu atendia grandes contas, que eram os distribuidores. E lá tinha que ter muito relacionamento, porque eles eram empresas também, né? E aí você atender o B2B é mais complexo, né? Você tem que criar ali uma conexão, passar confiança para o cliente, porque ele faz grandes pedidos, né? E ali eu fiquei apaixonada, né, por relacionamento com empresas, com pessoas e criar relacionamento. Fiquei amiga de muitos clientes que tenho contato até hoje, que a gente conversa, faz reuniões online. Então foi ali mesmo que eu me identifiquei. Aí a partir daí eu me identifico muito mais assim nessa questão. Que bacana. Ó, aproveitar uma das coisas que ela falou aqui no começo para trazer para sua consciência. Ela começou a trabalhar numa empresa de recuperação de crédito e ligação telefônica, tá? E ela não tinha um perfil ali, segundo ela, para a cobrança, que tem que ter um perfil talvez mais incisivo, tudo, Sim. mas veja, o que eu quero trazer é assim, primeiro, todo mundo pode se desenvolver em muita coisa, mas às vezes a gente gosta de um determinado tipo de atividade, a gente sabe fazer um determinado tipo de atividade, mas a nossa maneira de se comunicar, que não é valorizada num lugar, quando ela foi para a ouvidoria, por exemplo, é o oposto daquele tipo de comunicação que precisa. É uma pessoa mais calma, é uma pessoa que escuta mais do que fala, que consegue acalmar a outra pessoa que está falando. Então, veja, às vezes o pessoal pensa, falar por telefone é tudo igual. Não, não é tudo igual. Trabalhar no call center em cobrança é uma coisa. Trabalhar no call center com venda é outra. Então, o pessoal que vende telefonia, internet, coisas assim, estão vendendo serviços relativamente simples de entender. Então, é muita ligação para um resultado mais ou menos. Tem outro tipo de venda por telefone que é venda consultiva, que você faz uma abordagem, que você tem que construir muito mais proximidade. Então, existem várias formas de fazer a mesma coisa. E, às vezes, você que está aqui nos assistindo pode não se identificar totalmente com algo. Então, aí só se questione. Dá para desenvolver? Legal, importante. Agora, às vezes, você mudando um parâmetro, você mudando de sala, igual ela mudou ali, simbolicamente falando, você já passa... A própria empresa fala assim, não, ela não tem um perfil, ela tem um perfil.
Entende? Esse cuidado que a gente tem que ter como líder, como empresário, como quem se relaciona com outras pessoas. E agora você falou esse cuidado como líder que a gente tem que ter. E isso foi fundamental para mim nessa passagem de cargo, porque eu era muito jovem e eu me achava péssima. Nossa, uma péssima profissional, porque eu falava, nossa, eu não consigo bater meta, não consigo cobrar as pessoas, o que que eu tô fazendo aqui? E eu não tinha identificado ainda que eu precisava fazer alguma coisa, eu só me achava ruim e que não tinha jeito. E a minha líder me deu esse direcionamento. Ela chegou em mim, a gente conversou, ela falou assim: olha, não tá rolando, não é pra você, porém. Eu te inscrevi num processo seletivo que faz sentido com você. Se você vai gostar, eu não sei. Se vai fazer sentido pra você, eu não sei. Mas vai, a oportunidade está aqui. Eu acho que vai fazer mais sentido pra você. E realmente, ela me deu esse direcionamento, porque eu até então não tive a consciência de que eu precisava fazer alguma coisa. Eu só achava que eu estava ruim e que eu não sabia trabalhar. E depois que ela me direcionou, então ela teve esse olhar. Ela tinha uma equipe gigante, né? De muitas pessoas, mas ela teve esse olhar super individual. Eu achei muito bacana, porque foi a partir daí que eu consegui, né, trilhar novos desafios. Porque se não fosse ela, eu não sei como teria sido. Olha o impacto de um Sim, líder bom, nesse caso, na carreira dela. É uma pessoa que ali, ela não era mais uma pessoa, que a pessoa olhou para ela com atenção, com cuidado, identificou qualidades. Ó, não está batendo a meta aqui, mas a pessoa tem qualidade. Você não é a meta que você com entrega, tá? certeza. É isso que você precisa entender. Os seus resultados, eles são reflexo das suas ações, com certeza, mas eles são reflexos das suas capacidades. Capacidades estão desenvolvidas, os valores que você tem, a sua história, um pouco da sua personalidade, eles são parte disso, tá? Os seus resultados é parte de tudo isso, ele não é você. Então, às vezes, é aquilo, uma super qualidade, mas está no lugar errado. Então, Sim. quando você desloca, então, Uhum. ótimo exemplo. Obviamente que é muito importante a gente se desenvolver, né, Rafa? Estudar Sim, muito também da minha trajetória. Eu acredito que se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito muita coisa diferente, inclusive estudar mais, me capacitar mais, para não ter perdido o tempo que eu perdi, né? Porque em alguns momentos da minha vida eu acredito que eu perdi tempo mesmo por falta de conhecimento, de capacitação. Então, às vezes a gente tá no lugar errado e às vezes falta a gente só querer um pouquinho, né? Descobrir, estudar, e se empenhar naquilo, se realmente é aquilo que a gente quer, para poder desenvolver, que é totalmente possível, é o que você falou, que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas, né? Basta querer. sim, sim. Basta querer, basta praticar. Mas é Sim, aquilo, a gente só consegue atuar naquilo que a gente vê, né? sim, Quando a gente está, às vezes, com os olhos fechados, a gente precisa de ajuda, alguém que está vendo algo que a gente não vê, sim. né? Ou até o conceito lá de uma das coisas que a gente fala nos cursos, que é a janela de Joari. Uhum. Aqueles quartos que estão escondidos, a gente depende da outra pessoa para trazer para nossa consciência, É, senão não a vai. gente nunca vai conseguir enxergar, né? Assim, pode ser que um dia a parede caia lá. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo da janela de Ori para vocês, mas é isso, a gente É muito é incerto, muito né? incerto. Precisa da ajuda das pessoas. Sim. E aí, você passou por esses desafios. Eu sei que em determinado momento também você empreendeu. Você teve uma experiência como empreendedora. Sim, Conta sim. pra gente como é que foi. O primeiro desafio empreendendo é loucura, né? É falta de conhecimento. No meu caso, foi muita falta de conhecimento. Na verdade, era assim, era duas amigas e um sonho, apenas, né? E na verdade nem era um sonho meu. Eu tinha uma amiga que ela tinha o sonho. A gente teve uma loja de roupa feminina. Ela tinha esse sonho. Ela abriu uma loja. E ela me chamou para apoiar ela na loja de início, né? E aí eu tava ajudando ela a montar, a estruturar, e aí ela descobriu que ela estava grávida. E aí ela falou: Nossa, e agora, né? Como que eu vou fazer? Eu preciso de alguém para me ajudar e tocar depois, porque eu não vou estar aqui. E aí eu estava junto com o Diego nessa época buscando algo para a gente investir para mim
E aí veio essa oportunidade, eu falei, é isso, né? Caiu aqui do céu, é isso. E aí eu fui com a cara e com a coragem, mas assim, eu não tinha conhecimento, eu não tinha estudado sobre o ramo. De fato, foi muito difícil, foi desafiador, e depois que ela entrou de licença, que ela teve nenê, ela não quis continuar, obviamente, né? Porque ela tinha outras prioridades naquele momento. E como o mercado estava difícil, eu fiquei com muito medo de Isso era arriscar. perto da pandemia? Isso foi depois da Foi depois, mas pandemia. um pouquinho depois da pandemia. Foi 2 anos depois, 1 ano e meio, 2 anos. Então, assim, foi um mundo totalmente diferente, principalmente no ramo de loja, de roupa, que hoje todo mundo compra tudo online, né? E, então, eu não tinha essa experiência anterior, pós, então foi muito mais difícil para mim. E, de fato, por falta de conhecimento. Então, para que eu não arriscasse mais, e de fato estava ruim, né, a administração, e aí a gente resolveu vender, foi quando a gente fechou. Mas foi um desafio e tanto, assim, não é fácil mesmo empreender de fato, são muitos desafios em várias questões, em lidar com pessoas, contratação, é, é loucura. Mas assim, foi uma grande experiência, de fato, assim, para a gente entender mesmo como que funciona o mercado, o mundo em si, a gente ter de fato conhecimento das coisas para que a gente invista na coisa certa, né? No que realmente a gente se identifica. Porque às vezes a gente vai no calor da emoção, né? Sim. Então, mas não é aquilo que você faz de melhor, não é aquilo que você quer para sua vida. Aí é muito mais difícil depois você se dedicar para que aquilo dê certo, porque você já não tem conhecimento, aí não é algo que você almejava tanto. Então, é mais difícil. Mas foi uma grande experiência profissionalmente. Que grandes aprendizados você tirou de cada uma dessas oportunidades, Nathalie? Desses desafios que você passou? Com certeza, adquirir mais conhecimento antes de tomar uma decisão, né? Lidar com pessoas foi um deles. E aí, Lidar com pessoa. pessoas num outro papel nesse caso do negócio, né? Isso, Como empreendedora, como empresária, lidar. exatamente. Porque eu queria, assim, um exemplo bobo, por exemplo. Eu sempre quis fazer tudo certinho. Então, eu ia contratar alguém. Eu não tinha essa experiência de, vamos fazer um teste, vamos entender. Eu já contratava e aí a gente já finalizava os documentos. 2 dias depois a pessoa me deixava na mão. E aí eu falava, meu Deus, e agora? Aí gera um custo para a empresa isso, né? É financeiro, tempo, N situações. Aí eu começava tudo de novo. Então, essas coisas assim, eu não tinha experiência de como fazer, como lidar, né? Como que prevenir antes do que você ter que apagar um Remediar incêndio depois. depois, que é o que você fala muito, né, Rafa, nos cursos, que a gente tem que fazer o preventivo antes, né, para que não dê problema depois. Então, isso não existia no meu vocabulário, não, né, não sabia como fazer, eu só apagava os incêndios, por falta de fato de conhecimento. Então, essa foi uma das questões. Pessoalmente falando, quando eu falei de lidar com pessoas também, de forma pessoal, porque quando a gente tem uma vida, como que eu posso dizer? A gente tem fases da vida, né? Então, quando a gente está numa fase diferente da vida, a gente tem pessoas do nosso lado. Quando a gente tem outra fase da vida, a gente tem outras pessoas do nosso lado. E aquelas pessoas que a gente achava que estavam do nosso lado não estavam mais. Então, assim, foi uma grande experiência pessoal e profissional mesmo, de crescimento para mim como pessoa. Então, assim, não me arrependo de nada, porque tudo isso contribuiu para o meu aprendizado em todas as empresas que eu passei também, coisas que eu acredito que eu poderia ter feito de melhor, mas naquele momento eu não enxergava, contribuiu para o meu aprendizado. Coisas também que eu passei que eu não acredito que eu deveria ter passado, mas aconteceu porque tinha que acontecer, contribuiu com o meu aprendizado. Então, é, é isso. Ó, a Nathalie falou um ponto aqui e me veio uma dica para você que está aqui nos assistindo. É realmente um desafio quando a gente vai contratar alguém. É, é mais do que acreditar, né? O papel aceita tudo. Você pode colocar ali que você fez, que você fazia chover e tal. Tem como você fazer perguntas melhores na hora da entrevista para você tentar ver se aquilo lá quanto aquilo lá está mais próximo da verdade.
Então, por exemplo, você pode fazer perguntas mais específicas. A pessoa falou que ela vendia sei lá quanto. Tá, mas que estratégias que você usava? Que tipo de ação? Que tipo de coisa? Esse é um exemplo, tá bom? De como você pode, quando você está contratando, fazer um processo melhor. Mas a dica que eu quero dar aqui é talvez para alguém que está nos assistindo que não está trabalhando. Então, assim, se você não está trabalhando, anota isso aqui. Vai aumentar muito a sua chance se você chegar numa empresa e falar assim: quer fazer um teste antes de me contratar? Posso mostrar para você que eu sou dessa forma antes de você me contratar? Só de fazer isso, você já pula na frente de quase todo mundo que está na disputa. Porque você mostra um nível de confiança e de comprometimento muito grande. Você não precisa fazer um teste de 15 dias. Não, fala fazer um teste de 2 dias. Me explica o que tem que fazer hoje, amanhã eu tô aqui. E eu vou trabalhar e vou fazer. Se for remunerado, melhor ainda, tá? Mas faça o teste, mostre que você consegue fazer aquilo que você falou no papel. Isso já vai, assim, tira todo mundo da frente, porque é um posicionamento como profissional que a grande maioria não está pronto para fazer. Aí você pode estar pensando, mas o outro vai me explorar. Se deu 2 dias, você fez o que você falou, você conseguiu fazer as entregas lá e a pessoa não valorizou, caia fora. Bom para você também, que percebeu que você não está entrando numa barca furada. Porque se a pessoa tiver visão, ela contrata você. Se a pessoa que você está prestando esse serviço, fazendo isso e entregando aquilo que você falou, se ela tiver visão empreendedora, ela vai te contratar na hora. Às vezes ela não vai nem esperar chegar no final do teste. Ela já vê ali o final do primeiro dia, fala, não, a pessoa realmente sabe, tá aqui, agiu de boa fé, demonstrou comprometimento. Então, assim, tem algumas pequenas dicas que pode mudar a sua vida se você está desempregado. Tá? Esse é um desses exemplos, tá bom? Anota aí, pratica e depois deu certo, vem aqui e deixa um comentário pra gente. Porque, na verdade, assim, Com certeza. quanto de desafio a gente tem para montar uma equipe? Nossa, o mercado de trabalho está muito carente, né, dessas pessoas, né, que realmente são proativas, as pessoas nem sempre é o que o Rafa falou, às vezes ela fala ali no currículo que ela faz chover, mas na prática, né, só a gente sabe como é Tá difícil, então faltando chuva. tá faltando chuva, literalmente. Então, quanto mais posicionamento você demonstrar de fato que você é aquilo que você disse, maior são as suas chances, com certeza. Nathalie, e aí, assim, esse foi um exemplo, né, pensando em alguém que não está trabalhando, mas eu acho que isso vale também para quem está trabalhando e quem quer crescer dentro da Sim, empresa, né? Então, assim, muito dos dilemas que a gente vê, quando a empresa me valorizar, quando isso, quando aquilo, a pessoa fica numa posição, de certa forma, passiva, esperando ela ser colocada num cargo de liderança para aí ela correr atrás de alguma coisa. Na minha forma de ver, isso tem que ser diferente. A pessoa também tem que demonstrar isso, também tem que mostrar que ela tá afim, correr atrás. E aí aquilo, pô, ela fez tudo isso, fez a lição de casa, a empresa não valorizou. Claro, não é num dia que você vai fazer isso, tá? Mas tá ali alguns meses, a empresa não valorizou, liga o sinal, sim, vai buscar um plano B, porque às vezes é a mesma história do telefone. Às vezes você tá no lugar errado, departamento errado, empresa errada. Às vezes uma semente não vai brotar ali naquele solo se ela não tiver alinhada com o tipo de substância que tem lá, com o tipo de nutriente que tem lá. Às vezes aquela mesma semente ela precisa de um outro solo para ela germinar. Tá? Então é isso, assim, a gente tem que tomar cuidado para não deixar os resultados que a gente tem afetar a nossa autoconfiança, sim. né? Por mais que todo mundo tenha que aprender, todo mundo tem que se desenvolver, aquelas pessoas que correm atrás, elas têm que confiar no que elas fazem. Eu acho que entra muito naquilo que você fala. Nem todo líder foi preparado para ser líder. Então, muitas vezes ele não vai ter aquele olhar de chegar na pessoa e passar esse feedback, né? Às vezes ele nem imagina que aquela pessoa quer subir de cargo, quer se promover, quer sair da zona de conforto. Então, é importante de fato que a pessoa, né, demonstre esse interesse, pergunte o que está faltando para ela, muito de como Perfeito. você fala mesmo. Como aconteceu comigo lá atrás, eu não tive, graças a Deus eu tive uma líder que conseguiu me direcionar, mas nem sempre foi assim. Passei por situações onde de fato não tinha quem me direcionar, e se eu não
pedisse ajuda, pedisse feedback, pedisse apoio, eu não teria, né, alcançado outros desafios. Você acompanhou, né, uma fase profissional da minha vida onde realmente eu precisei de direcionamento para alcançar outros desafios, por falta de direcionamento. Então, eu precisei ir atrás de pessoas que puderam me ajudar e contribuir, porque senão nem todo mundo consegue enxergar aquilo que você tem dentro de você, o que você sente, né? E assim, essa fala é muito rica, Nathalie. Tem muita coisa aí pra gente trazer para a consciência das pessoas aqui. Primeiro ponto, sinalizar. O líder, principalmente o líder que não foi preparado, e entre tantas pessoas ali na empresa, ele não vai adivinhar que você quer ser líder, tá? Que você quer ser promovido, tá? Então você precisa sinalizar para ele. Sinalizar para ele não é bater na mesa, não. Ele chega e fala assim, olha, eu gostaria de crescer aqui. E aí você pode falar o cargo que você gostaria de perguntar o que a pessoa entende que está faltando, ou você poderia perguntar para a pessoa que oportunidades ela vê para você dentro da empresa. São duas formas de começar uma conversa bacana. Só toma cuidado com a primeira, que é assim, eu quero ser CEO dessa empresa, o que está faltando? Calma, vamos devagar. Quais são as degrau jornadas? de cada vez. Não tem problema você querer isso, tá? Mas você falar isso para as pessoas com 20 anos, talvez assuste. Então, qual é o primeiro degrau para você subir? Pensa nisso. O segundo degrau, tal, mas sinalize para o líder esse ponto. Sim, tá? quais Que são as você precisa- experiências, né, que ele precisa exatamente. adquirir para alcançar? Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse, tá? É uma ótima forma de começar essa conversa, líder. Eu estava aqui pensando a empresa, as possibilidades, e eu gostaria de crescer. Então, que caminho que você vê para mim aqui? Onde você entende que eu posso crescer? Quando o líder te fala isso, ele vai estar te dando a visão dele sobre você. E aí você pode aproveitar um pouco mais. E claro que a resposta que você vai colher depende da qualidade do líder, que é, o que você acha que está faltando? Anote. Considere que são informações, podem ser verdadeiras ou não, mas são informações para você deixar no seu campo de possibilidades de que aquilo é real. É importante você ir conversando com colegas de trabalho, com outras pessoas Sim. que vão te trazer essa visão, tá? Esse é um ponto. Com certeza. Nessa situação mesmo que eu acabei de citar, eu precisei de algumas pessoas para me dar direcionamento, né? Porque a pessoa mais direta que eu tinha, eu não tive esse direcionamento assertivo. Então, eu precisei de mais pessoas para me apoiar. E tá tudo bem. E aí, quando você tem mais opiniões, né? Você consegue pesar. Essas maiores opiniões, tá aqui ou tá aqui? Realmente isso é verdade ou não? Aí você consegue identificar se você tá no caminho certo, se não, né? Se você precisa mudar. Num dos cursos que eu fiz, foi esse aqui, ó, Líder do Futuro. Foi o próprio Arthur que deu, Arthur Diniz, que escreveu esse livro. Ele falava um determinado ponto lá, assim, toma cuidado com os cavalos que estão passando. Tá? Então, mais ou menos assim, o cavalo selado. O feedback, ele é como se fosse um cavalo selado. Então, mais ou menos assim, você tem uma situação que alguém te dá um feedback, tá? Uma empresa te dá um feedback ali, uma pessoa na empresa te dá um feedback. E aí, o que acontece? Aquela é uma informação. Agora, aquilo chegou de um colega, de um outro, de um outro, de um outro, de um outro, de um outro. Peraí. Quantos cavalos com aquela mesma informação passaram ali para você? Toma cuidado com isso, tá? É esse o ponto que... Até chegar em você, já mudou bastante, né? É esse o ponto. Acho que do que você mencionou também, um outro ponto importante é o pedir ajuda. Sim. Eu não sei se você que está aqui nos assistindo já tem experiência profissional ou não. Até pode deixar aqui nos comentários quanto tempo de experiência você tem. Mas o ponto, assim, não tem quem cresceu, ou não tem é muito forte, mas a grande maioria das pessoas que cresceram na carreira, elas tiveram ajuda de alguém. E as pessoas se sentem bem em ajudar. Sim. Tá? A Nathalie participou, não sei de quantos, aqui a gente está vendo, sei lá, uns 20 nomes aqui na lousa que está aqui na nossa frente, de pessoas que eu conversei no Instagram. Mas deve ter, sei lá, uns 60 nesses últimos meses que a gente conversou. Por aí. De pessoas que chegaram, que a gente começou a conversar lá no Instagram, e aí quais estão sendo seus desafios. E a gente ajudou as pessoas. Ali, sem vender nada para ela, ajudamos no desafio que eu estava passando. As pessoas se sentem bem ajudando. Então, peça ajuda.
E sempre que você puder também, ofereça ajuda. Sim. Né? É uma outra forma que ajuda a pessoa a crescer mais rápido. E é muito bacana isso, dessas pessoas que você citou que a gente pôde ver. Às vezes era uma coisa simples, mas quando a gente está dentro da situação, a gente não consegue enxergar. Então, uma simples reflexão, muitas vezes, né, que a gente fazia para a pessoa. Será que pode ser isso? O que que você acha disso? Às vezes, uma simples pergunta, já, a pessoa fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, né, Rafa? Nossa, é verdade, faz todo sentido. E aí, no final da conversa, né, a pessoa super agradecia o Rafa, falou, nossa, obrigado, realmente me ajudou muito, me fez ver de outra forma. E foi uma conversa, o quê? De 40 minutos. É muito bacana. E é super gratificante, né? É. Mas é curioso isso, porque às vezes é só a pergunta que faz a pessoa olhar de uma forma diferente para a situação. Então, assim, quem está aqui nos assistindo, né, anote isso, o poder das perguntas, né? Se puder estudar um pouquinho sobre isso, Sim. quanto que as perguntas podem mudar muito a comunicação, tudo, ajudar. Não é fazer interrogatório, tá? Não é fazer interrogatório, mas é fazer perguntas que ajudem a outra pessoa a pensar. Por isso é importante que você esteja conectado com a pessoa na conversa, que você esteja prestando atenção. É bacana. Entender, né? Criar ali realmente um relacionamento com a pessoa. Porque às vezes você não vai conseguir extrair nenhuma informação e nem ajudar. Você só vai deixar ela mais confusa ainda, porque aí você enche ela de perguntas, você não entende de fato o que ela tá passando. Aí, ao invés de ajudar, você vai atrapalhar, né? Uau, difícil. Mas aí é isso. O sinalizar, né, que você quer crescer. Perguntar o que a pessoa entende que está faltando sobre isso. O que está faltando para eu ser promovido. E o pedir ajuda. Acho que esses pontos, se a pessoa fizer, ela já... assim, uma coisa mais nisso que você compartilhou, eu diria pedir feedback. Sem dúvida. Pedir feedback. Pedir feedback. Às vezes o líder não vai saber dar feedback. Então, anote o que ele está dando. E um outro detalhe aqui que me vem na cabeça também, lembrando da experiência que a gente teve quando trabalhou num outro lugar, nem sempre o feedback tem nome de feedback. Tá, tem muito feedback que é dado quando você está tomando café. Sim. Lá na salinha do café da empresa, tem muito feedback que é dado ali. E não tem nome de feedback. Esse feedback pode ser um colega com outro, falando uma coisa sobre uma reunião, sobre algo que ele entendeu que você podia fazer diferente, ou com o próprio líder. Nem todo feedback tem que ter nome de feedback. Tá bom? Abra o seu radar para isso. Em algumas situações, nem é bom ter, né? Realmente é mais levar para o lado da conversa mesmo, do apoio, né? Um café, para que a pessoa se sinta mais confortável, até para ela poder se abrir também, né? Mostrar quais são as dificuldades dela, por que ela não está atingindo o objetivo dela, porque nem todo mundo tem essa facilidade, né? Para expor a sua dificuldade. Então, às vezes, numa conversa mais leve, é muito mais fácil você conseguir ajudar a pessoa, porque ela vai se abrir melhor. Nathalie, ainda falando dessas questões dos desafios profissionais, dos aprendizados, qual foi o maior desafio que você passou? Sem dúvida de empreender. Foi? Sem dúvida nenhuma, porque por mais que a gente tenha desafios na empresa, existem pessoas que a gente pode contar, né? Nem sempre é o líder direto, nem sempre é alguém de dentro da empresa. A gente consegue buscar outras alternativas e é vivendo e aprendendo. A gente errou aqui, no próximo a gente vai, né, já vai ter passado por essa situação. É ruim, mas tem solução. Agora, o de empreender, nem sempre você tem alguém ali para te ajudar, para te dar um direcionamento, porque é algo muito seu. É algo muito particular. Então, o maior desafio foi mesmo de empreender. Aí, assim, endosso o comentário da Nathalie, né, a opinião da Nathalie, e um ponto para você que está aqui nos assistindo, é desafiador empreender. Existe toda uma historinha de que empreendedor é do mal, empreendedor contra funcionário, empresário contra funcionário. Imagino. Quem já teve dos dois lados sabe quanto tem de responsabilidade em empreender. E um ponto que fica para você que está pensando é buscar pessoas que possam te inspirar ou te apoiar, porque é solitário. Tem momentos, Demais. assim, talvez no tipo de empresa que você tinha, né, que às vezes era muito diferente
a sua experiência como dona da loja da experiência de quem estava trabalhando. Então, às vezes, você não tem nem com quem Sim. conversar Não. sobre aquilo. É com o seu marido, e às vezes é poucas pessoas que a gente conversa sobre isso. Sobre os dilemas de empreender. Vamos por aqui ou vamos por aqui? Não dá tudo certo, gente, quando a gente empreende. Não dá tudo certo. Então, tem vários momentos que a gente tem que parar e pensar, pô, por esse caminho não tá indo. Vamos ter que mudar o caminho. É desafiador pra caramba. E quem tem essa visão e tem essa possibilidade, se você vai começar a empreender ou já empreende, tenha um mentor, alguém para direcionar, né? Nem sempre tem que ser um especialista da minha área, nem sempre, porque muitas vezes é mais sobre a gente do que sobre o negócio em si. Então, ter alguém para apoiar, para direcionar, para você conversar, dividir os desafios, abrir a sua mente, às vezes uma reflexão que essa pessoa vai te fazer, nossa, já vai te ajudar em 1000%. Eu não tive, talvez se eu tivesse tido naquele momento, algo teria sido diferente, né? Mas hoje eu vejo que faz muita falta, de fato, ter um apoio, assim, de alguém. É desafiador. E aí, Nathalie, acho que até contar pro pessoal aqui, a gente acabou se encontrando novamente, né? Sim. E já vai fazer 2 anos por aí. Já vai fazer 2 anos agora no começo do ano. Faz Nossa, 2 passa anos. muito rápido, né? Nossa, voou! Caramba, como passa rápido. Voou! E a Nathalie, ela voltou a trabalhar comigo nessa empresa agora, na Evolução Digital. Antes da gente estar se estruturando, antes da gente ter o espaço aqui, nas primeiras experiências ali do que viria a ser a Maratona da Liderança. Acho que naquela época já tinha o nome Maratona da Liderança ou não? Os primeiros workshops já tinham, né? Você estava finalizando a identidade Verdade, visual, verdade. mas Foi já bem tinha o comecinho. projeto, Que né? era a liderança, Isso, tal. tinha um projeto e Nossa, estava finalizando a identidade visual. Foi que bem coisa. Passa muito rápido, gente. passa. E foi muito legal ver o desenvolvimento do planejamento da empresa, que é o que eu falo, né? Hoje, e o Rafa sabe disso, eu já falei, né, diretamente, que tudo foi construído muito de acordo com quem mesmo Rafael é, as experiências, e hoje eu estou nesse projeto com ele porque eu acredito muito, né? No projeto em si, no Rafael, porque quem conviveu com o Rafael sabe que, de fato, essas experiências, elas são verdadeiras, elas existem, a essência é essa mesmo. Então, foi muito legal ver esse desenvolvimento, assim, e tá cada dia mais incrível, né, os novos projetos e vale muito a pena conhecer. Se de repente você ainda não conhece, pesquisa um pouquinho, me manda uma mensagem lá, É ela que vai a gente responder. conversa mas assim, realmente a empresa assim tem muito sentido, não pelo que ela quer vender, mas pela essência, né? Mas assim, a gente também tem desafios. A gente também tem Com desafios. certeza. Acho que a gente tem desafios com equipe, né? Como a gente já mencionou aqui. Sim, Formar time é desafiador. Encontrar as pessoas sim. certas para as posições corretas é extremamente desafiador. E aí preparar essas pessoas, né? Ajustar o produto para o mercado, para a A necessidade, comunicação a mesmo, né? comunicação. Assim, para mim, os momentos que eu mais me realizo os momentos que a gente está com alguma entrega, que a gente está fazendo algum evento, aula, Sim. momentos como esse, assim, para mim são os momentos mais bacanas, assim, desde que a gente É. começou até a gravar os podcasts, é um dia da semana ali que vai ter um momento gostoso, porque tem outros que são os bastidores, que é isso, que é o frio na É. barriga, decisão, para lá, para cá, teste, muito teste. E os eventos não é nem só porque são eventos, né, que geralmente é algo legal, é mais por conta mesmo da entrega e a gente vê que as pessoas se identificam, que a gente tem um feedback positivo depois, porque realmente aquilo faz parte da vida dessas pessoas e de fato ajudou, né? Então é realmente muito gratificante. Show de bola. Nathalie, mas vamos lá, a gente começou a falar de coisa boa aqui, vamos voltar um pouquinho para falar dos desafios. Vamos. Assim, pensando, né, que nos degraus que você subiu até chegar aqui aonde você está hoje, que você diria de lições aprendidas, né? Falamos algumas aqui, comunicação, pessoas, tal, mas que mais de lições aprendidas que a gente pode falar para quem está nos assistindo? Eu acho que
a gente precisa ser nós mesmos, né? Não se influenciar. Isso é muito fácil de acontecer no mercado de trabalho. E aí, quando você vê, você já não é mais você tem outras opiniões, outros pensamentos, mas você está tão inserido ali no que a outra pessoa pensa, no que a outra pessoa quer, que você já não você já perdeu a sua essência. E isso é muito importante para o próprio crescimento profissional, né? Às vezes você se posicionar não é porque o seu posicionamento é diferente que você está errado. Às vezes não é você que está errado, né? Isso vai te ajudar se não for ali em outro lugar, mas você ser quem você é de fato, né, se posicionar e estar em constante aprendizado, buscar conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira da gente, né, muito pelo contrário, e só vai ajudar que nós estejamos preparados para um novo desafio. E é isso, é as experiências, é você ter a iniciativa, né, não estagnar, né? Não ficar numa zona de conforto. A zona de conforto ela é muito perigosa, porque às Sim. vezes, tá tudo bem, eu tô tranquilo assim, e a gente tem muito medo do novo, né? De arriscar, de não dar certo, ou de não dar conta. Eu acho que o medo de não dar conta trava muito a gente. Eu acho que eu não vou conseguir fazer aquilo, então eu não vou nem arriscar. E não é assim que funciona. Se você acha que você não vai conseguir, você se prepara, você Pede ajuda. pede ajuda e faz, porque se você não arriscar, você de fato nunca vai conseguir por conta do medo. Acho que as pessoas não têm consciência que, assim, tudo aquilo que a gente é bom hoje, a gente é bom porque a gente fez muito Sim, tempo. A gente fez é, muitas vezes. Só que às vezes a gente foi fazendo muitas vezes, muito tempo, ao longo dos meses, dos anos. Então a sim, gente não percebeu aquilo acontecendo. E quando chega uma tarefa nova, como a gente não tem isso claro pra gente, vem a sensação, mais será? Mais isso, mais aquilo, e é. aquele monte de objeção. Agora, um ponto, Nathalie, conforme você estava falando aqui dos desafios, e me vem na cabeça, eu lembrei daquela pesquisa, até que eu compartilho em alguns eventos, sobre a saúde mental, tá? O Uhum, impacto do líder na saúde mental das pessoas. É, eu já vi pessoas ficando doentes no trabalho. sim, E aí aproveitar esse momento aqui nosso para falar um pouco disso, de quanto a gente tem que tomar cuidado, bem nessa linha do que você falou, para a gente não deixar de ser a gente. Então, assim, eu acho que do que você falou no começo da nossa conversa, a importância da autoliderança, principalmente, é conhecer os meus limites, é, estabelecer os meus limites, saber o que eu sou e o que eu não sou, o que eu aceito e o que eu não aceito. Posso me desenvolver, posso sair da minha zona de conforto, mas é, a gente tem que tomar cuidado para que as pessoas não queiram colocar em nós um rótulo que nós não somos. sim. É, Isso é muito forte e poucas pessoas, na verdade, sabem disso. Eu acho que quase ninguém, somente mesmo a minha família. Mas eu tive esse momento. Eu financeiramente, profissionalmente, eu estava também muito realizada. Mas a sobrecarga que vinha de um líder era tão grande, que isso impactou de fato a minha saúde e foi bem, bem, bem difícil, assim. Foi um momento bem difícil para mim, que mesmo depois de eu ter me desligado, foi meses de processo, impactou muito na minha vida pessoal. Precisei muito de apoio da minha família, graças a Deus. Meu marido é super abençoado, ele me ajudou muito, porque também, se ele tivesse de repente aberto mão, teria sido muito diferente. Mas tudo do que aconteceu no meu pessoal iniciou lá no profissional e impactou através de um líder. Então, foi. Quanto antes a é gente sério identifica. isso. Muito É sério. sério isso. Quanto antes a gente identificar. E o que me prendia, às vezes eu falava, nossa, mas eu estou tão realizada profissionalmente, financeiramente, agora que vai dar tudo certo. Mas nem sempre é sobre dinheiro. Nem sempre, porque não vai durar muito tempo. Se você ficar doente, se afetar, acabou tudo, né? Aquela fase não dura. Então, quanto antes a gente identificar melhor, porque depois para você conseguir sair disso é difícil, muito difícil. Então fica esse recado para você. É, a liderança, ela impacta realmente a saúde mental das pessoas. Ela faz as pessoas ficarem bem, ela tem o poder de fazer as pessoas ficarem bem. O líder tem o poder de transformar o dia de alguém. Assim
ou assim. Claro, as pessoas também têm a responsabilidade de filtrar e tal, mas o líder tem um peso muito grande, até pela influência que ele exerce, pelo cargo, pela rede. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tanto você que está nos assistindo que é líder, como você que está nos assistindo que às vezes questiona a sua própria capacidade. Mas para você que está nos assistindo que é líder, fica uma pergunta. Quanto as pessoas discordam de você no dia a dia? Para pensar nisso. Quanto menos as pessoas discordarem de você, mais um sinal de que tem algum desafio que você precisa olhar para a sua liderança, tá? Ninguém acerta tudo, ninguém. Então, se as pessoas estão concordando com você, tem muita chance delas terem medo de se expressar. E aí, tem como trabalhar esse medo, tem como você trabalhar a sua postura, a sua comunicação, mas o não discordar diz muito e o silêncio diz muito também. Com Então, certeza. É aquele líder que a gente fala assim, existem várias, né, situações. Ou, por exemplo, eu não vou falar nada porque é só a opinião dele que vale, a gente fala, mas no final vai ser sempre ele mesmo. Ou então, eu não vou falar porque com certeza eu vou estar errada, né? Ele já vai dar um esporro na frente de todo mundo. Ou ele de fato não abre para perguntas, para opiniões mesmo, né? E aí a pessoa não tem nem a oportunidade. E aí atrapalha no crescimento, no desenvolvimento da equipe, no desenvolvimento pessoal de cada profissional e até mesmo no crescimento do resultado, porque às vezes uma ideia de alguém que está ali na linha de frente vai ajudar demais, né? sim. Nathalie, você falando agora, eu lembrei de uma situação. Eu vou falar aqui, que me deixava puto da vida, assim, num lugar que eu atendi. Uma empresa que eu estava dando uma consultoria e, assim, conversei com os donos depois, tudo, a gente alinhou isso, mas eu achava muito engraçado, porque, assim, tinha um diretor lá que ele adorava falar das metas. Então tinha lá as metas tudo certinho das pessoas da área dele. E aí a gente sentava na diretoria para conversar, mas ó, as metas não estão sendo entregues. Vamos dar uma olhada o que está por trás dessas metas. E aí a gente ia lá, tá, vamos lá. Quem que é a equipe que executa essa meta aqui? Quem que executa essa? Mostra o time. Vamos colocar aqui no papel o time. Beleza. O time tá aqui, tá legal. Então vamos lá, vamos olhar agora a agenda do time. Aí na hora que cruzava a agenda do time com as metas, Não batia. senhor, desculpa, olha só, vamos lá. Essas são as metas. Isso aqui é o essencial para a empresa. É venda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso mesmo. Mas a agenda do seu time não está coerente com as metas que você tem, que você quer que eles entreguem. Então, se eles estão usando o tempo para isso, como é que eles vão fazer essa atividade aqui? Nossa. Isso assim. Zero direcionamento para a equipe, né? Então, esse é um dos grandes desafios para você que está aqui nos assistindo. Sim. Tá? Você, como líder, não é fácil ser líder. Eu não estou falando isso que é fácil ser líder, mas a gente tem que, assim, às vezes não vai dar. Às vezes a meta está errada. Às vezes a gente vai ter situações. Então, primeiro, não vou nem falar que é frase minha, porque não é. Tava vendo um vídeo esses dias. Era uma conversa do Joel J com, acho que o Marcos Dutra, que trabalha com o Pablo Marçal. Uhum. E ele tava lá falando, tá, mas vocês não têm meta lá, vocês têm o quê? Não, tem meta, mas a meta é de comportamento, porque o comportamento a gente controla. Então, eu não controlo quantas pessoas vão me atender, mas eu controlo para quantas pessoas eu vou ligar. Então, assim, ele até fala de um livro que por acaso está ali na outra mesa, que é o Hábitos Atômicos, que fala disso. Fala, então, assim, existe a camada dos resultados, mas antes da camada dos resultados, existe a camada dos comportamentos. Uhum. Né? É aquilo que a gente faz. Então, aonde colocar a meta? E esse é um dos pontos que a gente tenta fazer diferente aqui. Temos metas de faturamento, ou temos indicadores de faturamento que a gente precisa atingir para a sustentabilidade da empresa, mas o que a gente está buscando construir com as equipes, a Heloísa que está ali atrás, por exemplo, vídeos. Quantos vídeos ela vai entregar? Quantos cortes ela vai fazer? Quais as tarefas? Quais as ações que estão no controle dela, né? Do colega dela de trabalho, do João, e das outras pessoas, que está no controle. Isso a gente controla. Tem coisas que dependem do mercado, que depende... Enfim, tudo permite melhora, mas quando a gente coloca algo, né,
que tá ali estipulado e não depende totalmente da gente, Sim. fica naquela. Bateu, legal, alegria. Não bateu, frustração para todo mundo. Com certeza. Então, difícil, desafiador. Nathalie, uma das coisas que a gente conversa aqui quando a gente está indo para uma reta final é de uma mensagem de você para você do começo da carreira. O que você diria para você mesmo, que vale para você que está aqui nos assistindo, em relação a toda essa jornada que você passou? O que você diria para você? Além de boa sorte, eu volto a falar, seja você mesma e não tenha medo. Vai que vai dar certo. Show de bola. Nathalie, um outro ponto também, até uma pergunta que eu faço antes de ir para a pergunta da dica que pergunta que eu não te fiz que você gostaria de compartilhar? Nossa, eu acho que a gente falou de tudo um pouco assim, Rafa. Pus aqui até situações que não estavam No plano. no plano, mas acho que a gente falou bastante sobre tudo, sim. Tranquilo? Tranquilo. Tá bom. Então, para fechar, eu sempre peço uma dica de um Uhum, livro, de um filme, de algo que possa ajudar uhum. as pessoas que estão ali nos assistindo. Vindo muito de encontro com o que a gente conversou hoje sobre experiências e vida e propósito de vida mesmo, teve um livro que eu li uma vez que chama O Velho e o Menino. E ele ajuda a você descobrir o seu propósito de vida e você. É mais sobre o propósito de vida mesmo e como que você vai seguir com mais objetivo, assim, focar mesmo. É bem bacana, porque aí fala de 5 pilares, de como que eu posso. É só lendo, viu, gente? Tem bastante informação, mas assim, esses 5 pilares que é baseado no livro, ele vai te ajudar a entender qual é o seu propósito, né? Do criador, criatura, força e alguma coisa que agora eu não lembro o tempo, mas que é o nome, mas que vai de encontro com situações que você pode comparar e que vão te ajudar a ter um norte de vida mesmo. Às vezes você tá perdido, você não sabe, né, o que você quer fazer, qual que é o seu propósito. E esse livro me ajudou bastante a entender um pouco mais, a abrir meus olhos para essa questão de propósito, de qualidade de vida. Acho que é. O Velho e o Menino. O Velho e o Menino. Tá legal. Beleza. Nathalie, queria te agradecer Eu que agradeço. mais uma vez a parceria aí do dia a dia, a conversa aqui, a generosidade de dividir tudo com o pessoal que está nos assistindo. Agradecer de verdade você, mandar um Obrigada, abraço pro Rafa. Diego. Depois que ele melhorar do joelho, vamos ver com ele, dele vir aqui contar as histórias dele também. Vamos, ele vai adorar. Ele tem bastante história para contar. A vida dele é uma loucura. Show de bola. Então já estenda esse convite para Pode ele, deixar. tá bom? E é isso. Obrigado de verdade. Espero que você tenha aproveitado aqui essa conversa. A Nathalie, então assim, acho que dá para identificar que o jeito dela falar não tem nada a ver com call center de cobrança. Não. É muito mais uma conversa bacana, Sim. é uma conversa educada. E por isso que hoje ela que é responsável pela nossa parte de comunicação, pela nossa parte de vendas também, e das equipes que movimentam lá as nossas redes sociais. Então, Sim. é o meu braço direito aqui na empresa. Tem o Paulo, que é o braço direito na outra empresa, a Nathalie é o meu braço direito nessa empresa aqui. Então, sou muito grato de verdade. Do mesmo jeito que eu falo nos cursos da gente não guardar para depois os agradecimentos. Então, sou muito grato por estar apoiando, estar construindo esse caminho novo que a gente está construindo, às vezes com um pouco mais de clareza, às vezes com um pouco menos de clareza, mas que a gente está aqui buscando encontrar os caminhos de ajudar vocês nos seus desenvolvimentos. Seja aqui através do podcast, seja lá nos cursos, no Instagram. Obrigado de verdade. Rafa, tá eu que agradeço tanto o convite aqui da gente ter essa conversa, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Assim como me ajudou. Te agradecer também a confiança de estar nesse projeto desde o início, né? Que é algo que faz muito sentido para mim, que é muito gratificante mesmo. Então, te agradeço por essa confiança. E
Se você precisar de apoio, pode contar com a gente, eu estou à disposição. Tenho certeza que os conteúdos também, de fato, vão enriquecer muito a sua vida, como me ajudaram muito particularmente. Hoje, muito do que eu falo é grande parte do que eu aprendi com o Rafael nas experiências profissionais e aprendo ainda aqui. Então, tenho certeza que vale muito a pena. É só para você ter uma ideia, antes da gente acabar, tem mensagem que eu leio lá no Instagram que eu já não sei mais se fui eu que respondi ou se foi ela, porque tá tão assim misturado que eu falo, quem que respondeu essa daqui? Tá? Mas show de bola. A gente participa, né? Eu gosto muito de participar dos conteúdos do Rafa, sempre assisto antes e tudo mais, então eu já tô uma mini Rafael. Tem muitas frases que eu já sei que ele vai falar, porque é da essência dele, é o que ele passa, então eu já me antecipo. Ó, eu acho que isso daqui, ó, o que você acha de tal coisa? Mas, ai, nossa, que legal, nunca pensei nisso. Eu falei, ai, acertei. Mas é bem bacana mesmo. Então, pessoal, obrigado. Se você ainda não curtiu, curte aqui o vídeo, compartilha para alguém que está aqui nos assistindo. Compartilha com alguém que está passando por essa jornada de desenvolvimento. Se inscreve no canal, tudo aquilo que você sabe que é importante para ajudar esse podcast a chegar para mais pessoas. Fica o meu agradecimento para você que está aqui, o seu tempo. Fica aqui o agradecimento para a Nathalie, para a Heloísa que está aqui com a gente hoje. Hoje o Luiz não está, o João não está, estamos nós três aqui, mas foi um episódio super bacana e eu vejo você no nosso próximo episódio. Valeu, obrigado. Tchau.